Após perder o filho em um sequestro sem pistas, um pai devastado encontra anos depois um adolescente com a mesma marca de nascença. A revelação envolve uma trama de abandono, mentiras e o reencontro inesperado com a ex-esposa, agora em ruínas. No processo, ele descobre também uma filha esquecida e decide reconstruir com ambos a família que o tempo tentou apagar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva fina de agosto caia sobre São Paulo como um véu cinzento, embaçando os vidros do escritório no 23º andar. Marcelo Tavares permanecia imóvel diante da janela, observando a cidade que nunca parava, aquela metrópole insaciável que continuava girando independentemente da dor de qualquer um. Seus dedos tamborilavam no apoio da cadeira de rodas, um tique nervoso que desenvolvera nos últimos anos desde o acidente que mudara tudo. Ou melhor, desde que tudo já havia mudado, e o acidente apenas selara o destino de um homem que já não sabia mais como viver. 10 anos. Uma década inteira desde aquele dia na praia de Guarujá, quando o mundo desabou sobre seus ombros e nunca mais se reergueu da mesma forma. Marcelo fechou os olhos e permitiu que a lembrança invadisse sua mente, como sempre fazia nos momentos de silêncio. A areia quente sob seus pés, o riso cristalino de Gabriel ecoando entre as ondas. Aquele menino de 5 anos correndo com seu baldinho vermelho, construindo castelos que o mar logo destruiria. Um instante de distração. Apenas um instante em que virou as costas para pegar uma toalha e, quando voltou, o menino não estava mais lá. O desespero que se seguiu foi indescritível. Gritos, correria, policiais, mergulhadores. Depois vieram as 48 horas mais longas de sua existência, até que o telefone tocou. A voz do outro lado era fria, metódica, sem emoção. Queriam dinheiro, muito dinheiro. E para provar que Gabriel estava vivo, enviaram fotos que Marcelo jamais conseguiria apagar da memória. Seu filho, amordaçado, os olhos arregalados de pavor, lágrimas descendo pelo rostinho assustado. Aquela imagem o perseguia todas as noites, transformando seu sono em um campo de batalha contra pesadelos recorrentes. Vendeu tudo. A cobertura em Moema, o sítio em Ibiúna, as ações da construtora que havia erguido com as próprias mãos ao longo de 20 anos de trabalho árduo, cada bem material convertido em dinheiro vivo, cada centavo reunido com uma urgência desesperada. Seguiu as instruções à risca, depositou onde mandaram, quando mandaram, como mandaram. E então, nada. O silêncio absoluto. Nenhum contato, nenhuma pista, nenhum corpo para enterrar e chorar. Apenas o vazio insuportável de uma criança que desaparecera sem deixar rastros. Marina, sua esposa, nunca o perdoou. A culpa pendurada entre eles como uma lâmina afiada, cortando cada tentativa de diálogo, destruindo cada resquício de amor que um dia compartilharam. Ela o acusava pela demora em conseguir o dinheiro, pelos 2 dias que Gabriel passou nas mãos daqueles monstros enquanto ele tentava liquidar patrimônios. Marcelo se defendia dizendo que fizera o impossível, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Talvez se tivesse sido mais rápido, se tivesse mantido mais dinheiro disponível, se tivesse prestado mais atenção naquele dia na praia. Os se acumulavam como tijolos construindo um muro intransponível entre o casal. O divórcio veio 6 meses, depois acompanhado de acusações mútuas e silêncios carregados de ressentimento. Marina sumiu logo em seguida. Mudou de cidade, trocou o telefone, desapareceu sem deixar endereço. Marcelo tentou localizá-la algumas vezes no início, mas eventualmente desistiu. Cada um lidava com a perda à sua maneira, e a dela aparentemente envolvia apagar tudo que lembrasse aquele passado. Sozinho, Marcelo se transformou em um fantasma de si mesmo. Continuou com a construtora apenas mecanicamente, delegando cada vez mais responsabilidades para sócios e gerentes. Seu verdadeiro trabalho passou a ser outro: encontrar Gabriel. Contratou os melhores investigadores particulares que o dinheiro podia pagar. Apareceu em programas de televisão,
sempre com a mesma foto do menino sorrindo, sempre mencionando a marca de nascença em formato de coração no pulso direito. Criou páginas nas redes sociais, espalhou cartazes por todo o país, ofereceu recompensas cada vez mais generosas por qualquer informação. Os anos passaram em uma sucessão monótona de pistas que não levavam a lugar nenhum. Cada telefonema prometendo novidades terminava em decepção. Cada possível avistamento se revelava um engano. Gabriel se tornou uma obsessão que consumia cada pensamento, cada respiração, cada batida do coração de Marcelo. Ele parou de dormir direito, parou de comer adequadamente, parou de viver verdadeiramente. Existia apenas em função daquela busca interminável por um filho que o mundo parecia ter engolido. Foi em uma dessas noites sem sono, dirigindo pela Marginal Tietê, às 4 da manhã, depois de mais uma reunião frustrante com investigadores, que o acidente aconteceu. Marcelo nem se lembrava exatamente dos detalhes. Um momento de distração, talvez. Ou simplesmente o corpo cobrando o preço de anos de negligência. O carro derrapou, capotou e, quando acordou no hospital 2 semanas depois, soube que nunca mais caminharia. A coluna estava lesionada irreversivelmente. A partir daquele dia, a cadeira de rodas se tornou sua companheira permanente. Curiosamente, foi seu psicólogo, Dr. Henrique, quem sugeriu o caminho que daria novo sentido à sua existência arruinada. Durante uma das sessões mais difíceis, quando Marcelo confessou que não via mais razão para continuar vivo, o profissional o desafiou com uma pergunta simples. E se ele usasse sua dor para impedir que outras crianças sofressem? E se transformasse aquela perda em propósito? A ideia germinou lentamente. Marcelo começou pequeno, doando brinquedos para um orfanato da Zona Leste. Depois passou a visitar as crianças, conversar com elas, conhecer suas histórias. Cada rosto carente o lembrava de Gabriel, mas em vez de dor, começou a sentir algo diferente. Uma vontade genuína de fazer diferença. Gradualmente, os projetos cresceram. Reformou orfanatos, construiu quadras esportivas, instalou bibliotecas, garantiu que essas crianças esquecidas pela sociedade tivessem ao menos estrutura digna e esperança de um futuro melhor. Foi assim que, 3 meses atrás, Marcelo se viu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para a inauguração do Lar Esperança, um orfanato que sua fundação havia completamente reconstruído. O prédio, antes decadente, agora tinha paredes pintadas de cores alegres, janelas novas que deixavam entrar o sol, quartos aconchegantes e uma cozinha equipada para preparar refeições nutritivas. Havia também uma sala de informática, uma pequena biblioteca e um pátio com brinquedos seguros. Naquele sábado ensolarado de maio, enquanto cortava a fita inaugural ao lado da diretora Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso, Marcelo observava as crianças correndo pelo pátio reformado. Seus gritos de alegria enchiam o ar, trazendo uma leveza que ele raramente sentia. Talvez aquilo realmente valesse a pena. Talvez ajudar esses pequenos fosse a maneira de honrar a memória de Gabriel, mesmo que nunca o encontrasse. Foi quando seu olhar pousou em um adolescente magro de uns 14 ou 15 anos, encostado sozinho na sombra de uma mangueira. Enquanto todas as outras crianças celebravam, ele permanecia afastado, os braços cruzados, o rosto sério demarcado por uma tristeza antiga. Usava uma camiseta de mangas compridas, apesar do calor escaldante daquela tarde de outono no interior paulista. Algo naquele menino chamou a atenção de Marcelo. Talvez fosse o isolamento, tão parecido com o que ele mesmo sentia. Talvez fosse apenas empatia natural. Dona Carmen seguiu seu olhar e suspirou. Rafael, ela disse baixinho, um dos casos mais difíceis que temos aqui. Chegou com 5 anos, há 10 anos. Atrás, sem documentos, sem história, apenas com um ursinho velho e um bilhete dizendo que a mãe havia falecido. Nunca foi adotado. Tem pesadelos terríveis, crises de pânico. As famílias que tentaram se aproximar desistiram. Ele constrói muros ao redor de si mesmo. Marcelo sentiu uma pontada no peito. 10 anos, a mesma idade que Gabriel teria agora. Aproximou a cadeira de rodas e pediu para conhecer o garoto.
Dona Carmen o levou até a mangueira, fazendo as apresentações com delicadeza. Rafael, este é o senhor Marcelo Tavares, o homem responsável pela reforma do nosso lar. Ele gostaria de conversar com você. O menino levantou os olhos e Marcelo sentiu um choque percorrer seu corpo inteiro. Havia algo naquele olhar, algo profundo, antigo, doloroso. Os olhos castanhos escuros pareciam carregar memórias que uma criança não deveria ter. Rafael, no entanto, apenas assentiu levemente, sem dizer palavra. Marcelo tentou iniciar uma conversa. Perguntou sobre a escola, sobre seus interesses, sobre como estava gostando das reformas. As respostas vinham monossilábicas, educadas, mas distantes. Até que Marcelo mencionou que precisava de ajuda para levar algumas caixas de livros para a biblioteca nova. Rafael hesitou, mas concordou. Enquanto caminhavam lado a lado, Marcelo na cadeira e Rafael empurrando um carrinho com caixas, aconteceu. Uma das caixas escorregou e quando Rafael se abaixou rapidamente para segurá-la, a manga comprida subiu alguns centímetros, revelando seu antebraço. E ali, no pulso direito, clara como um grito silencioso, estava uma marca de nascença em formato de coração. O mundo parou. O ar fugiu dos pulmões de Marcelo. Seus dedos agarraram os apoios da cadeira com tanta força que os nós ficaram brancos. Não podia ser. Impossível. Mas ali estava, idêntica à que Gabriel tinha. Exatamente no mesmo lugar, no mesmo formato, do mesmo tamanho. Rafael percebeu o olhar, fixo e rapidamente puxou a manga para baixo. Desconfortável. Desculpa, não quis deixar cair, murmurou, olhando para o chão. Marcelo precisou reunir todas as suas forças para não gritar, não desmoronar ali mesmo. Tentou manter a voz firme. Não tem problema, filho. Acontece. Sua marca de nascença é interessante. Já nasceu com ela? O garoto encolheu os ombros. Acho que sim. Não lembro. O resto da tarde passou em uma névoa. Marcelo mal conseguia prestar atenção nos discursos de agradecimento, nas fotos, nas conversas com funcionários. Sua mente trabalhava freneticamente. Precisava descobrir mais sobre aquele menino. Precisava ter certeza antes de alimentar uma esperança que poderia destruí-lo definitivamente se fosse falsa. Antes de partir, conversou longamente com Dona Carmen, fazendo perguntas que tentou disfarçar como interesse filantrópico. Descobriu que Rafael havia chegado ao orfanato em circunstâncias misteriosas. Uma mulher o deixara ali com um bilhete escrito à mão, afirmando ser uma vizinha e que a mãe da criança havia falecido. Nenhum documento de identificação, nenhum registro de nascimento, nada que comprovasse identidade ou história. O menino estava traumatizado, não falava, chorava todas as noites. Só carregava aquele ursinho surrado que nunca largava. Ao longo dos anos, tentaram localizá-lo com familiares, mas não havia ninguém. O nome Rafael fora dado pelas próprias funcionárias do orfanato, já que ele não respondia a nenhum nome específico. Cresceu ali, sempre isolado, sempre carregando aquele peso invisível nos ombros. Teve algumas crises violentas quando criança, gritando coisas sem sentido durante os pesadelos. Uma vez acordou berrando, "Se eu contar, ela volta." Ninguém nunca entendeu o que significava. Marcelo saiu de Ribeirão Preto com o coração disparado e uma determinação que não sentia há anos. Assim que chegou em São Paulo, ligou para Augusto, seu investigador particular, o mesmo que trabalhava no caso de Gabriel desde o início. Enviou uma foto discreta que tirara de Rafael durante a tarde, focando especialmente na marca de nascença. Preciso de tudo sobre esse menino. Tudo. Onde foi visto, com quem, quando, especialmente nos primeiros meses após ser deixado no orfanato. E quero que seja rápido, Augusto. 48 horas, no máximo. Augusto, acostumado com a urgência de Marcelo ao longo dos anos, não fez perguntas. Simplesmente concordou e colocou sua equipe inteira trabalhando no caso. As 48 horas seguintes foram as mais longas desde o sequestro. Marcelo mal conseguia dormir, comer, pensar em outra coisa. Ficava olhando para a foto antiga de Gabriel que mantinha em sua escrivaninha, comparando mentalmente com o rosto de Rafael. Os olhos pareciam os mesmos. O formato do rosto.
a maneira como franzia a testa. Ou seria apenas seu desespero criando semelhanças onde não existiam? Quando Augusto finalmente ligou, Marcelo atendeu antes do segundo toque. A voz do investigador vinha carregada de emoção contida. Marcelo, encontrei algo grande. 2 meses após o desaparecimento de Gabriel, uma mulher foi vista em uma pensão decadente, nos arredores de Ribeirão Preto, com uma criança pequena. A descrição da dona da pensão é bem específica. Mulher na faixa dos 30 anos, magra, aparência descuidada, cheirava a álcool. E a criança, um menino de uns 5 anos muito quieto, assustado. O coração de Marcelo martelava. Continue. A dona da pensão lembra que o menino tinha uma marca no pulso. Ela achou fofo em formato de coração. Chegou a comentar com a mulher que reagiu mal, dizendo para não tocar na criança. Ficaram ali por apenas 1 semana. Pagaram em dinheiro. Depois, sumiram. 2 meses depois disso, uma criança com a mesma descrição apareceu no orfanato. E a mulher? Augusto fez uma pausa pesada. Marcelo, a descrição bate perfeitamente com Marina. O mundo desabou novamente. Marina, sua ex-esposa, a mãe de Gabriel. Aquilo não fazia sentido nenhum. Por que ela faria algo assim? Por que fingiria um sequestro do próprio filho? Por que pegaria o dinheiro e depois abandonaria a criança em um orfanato? Por que desapareceria sem deixar rastros? As peças começaram a se encaixar de maneira doentia em sua mente. A culpa excessiva de Marina após o desaparecimento. O ódio dirigido a ele. O divórcio abrupto. O desaparecimento completo. Teria sido tudo planejado desde o início? Encontre ela, Marcelo disse com a voz trêmula. Não importa o que custe. Encontre Marina. Levou mais 1 semana, mas Augusto conseguiu. Marina estava vivendo nas ruas de Ribeirão Preto, completamente destruída pelo álcool e por alguma doença que a consumia visivelmente. Quando Augusto a confrontou com fotos, ela entrou em pânico, tentou fugir, mas estava fraca demais. Eventualmente confessou parte da história, delirante, misturando justificativas e acusações. Havia planejado tudo com um homem que conhecera meses antes do desaparecimento. Estavam tendo um caso. Ele a convencera de que mereciam uma vida melhor, longe de Marcelo. O sequestro seria a forma de conseguir dinheiro rápido. Gabriel ficaria assustado, mas ileso, e depois seria devolvido. Mas quando pegaram o dinheiro, o homem fugiu levando a maior parte. Marina ficou apenas com uma quantia pequena e com Gabriel sem saber o que fazer. Tentou cuidar dele, mas a culpa e o álcool a destruíram. Eventualmente, incapaz de lidar com a situação, abandonou o menino no orfanato com um bilhete mentiroso, desaparecendo em seguida. Marcelo ouviu tudo pelo telefone em choque absoluto. A mulher que ele amara, a mãe de seu filho, havia orquestrado o pesadelo que destruíra suas vidas. E Gabriel estivera vivo esse tempo todo, crescendo sozinho em um orfanato, a apenas 200 quilômetros de distância. Agora sabia a verdade. Agora tinha certeza. Rafael era Gabriel. Seu filho estava vivo. Mas como se aproximar? Como revelar tudo isso sem traumatizar ainda mais aquele menino que já sofrera tanto? Marcelo precisava de ajuda profissional. Precisava fazer as coisas direito dessa vez. Contratou Carolina, uma psicóloga infantil renomada, especializada em trauma e adoção. Conversaram longamente sobre a melhor abordagem. Carolina foi clara. Não poderia simplesmente chegar e dizer a verdade abruptamente. Rafael precisava reconstruir a confiança nos adultos aos poucos. O processo seria lento, delicado, mas essencial para não causar danos irreversíveis. Enquanto isso, Marcelo também procurou o Dr. Silveira, um advogado especialista em casos de adoção complexos. Explicou toda a situação, mostrou as provas reunidas por Augusto, relatou a confissão de Marina. Silveira foi cauteloso, mas otimista. Teriam um caso forte, especialmente com o teste de DNA, que comprovariam a paternidade biológica. Mas o processo levaria tempo e exigiria todas as etapas legais adequadas. Marcelo concordou com tudo. Faria do jeito certo. Seu filho merecia isso.
E assim começou a reconstrução de uma história que parecia perdida para sempre. As semanas seguintes se transformaram em uma delicada dança de aproximação. Marcelo voltou a Ribeirão Preto, sob o pretexto de acompanhar o andamento do orfanato reformado. Verificar se tudo funcionava adequadamente, se as crianças estavam se adaptando bem às melhorias. Dona Carmen o recebia sempre com entusiasmo genuíno, grata pela transformação que ele proporcionara ao Lar Esperança. Não fazia ideia do verdadeiro motivo que trazia aquele homem de volta toda semana. Carolina, a psicóloga, orientara Marcelo sobre cada passo. Nada de pressa, nada de revelar a verdade antes do momento certo. Primeiro, construir vínculo, mostrar consistência, provar que era alguém confiável que não desapareceria como todos os outros adultos na vida de Rafael. O menino precisava sentir segurança antes de qualquer outra coisa. Na primeira visita de retorno, Marcelo trouxe materiais esportivos para o orfanato. Bolas de futebol, redes novas para as traves, coletes para os times. Observou de longe enquanto as crianças se empolgavam com os presentes, gritando e disputando quem pegaria qual bola primeiro. Rafael, como sempre, permanecia afastado, sentado nos degraus da entrada, observando tudo com aquela expressão distante que parecia protegê-lo do mundo. Marcelo se aproximou devagar, a cadeira de rodas fazendo um ruído suave no piso de cimento. "Posso sentar aqui ao seu lado?" Rafael apenas encolheu os ombros, o que Marcelo interpretou como permissão. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando as outras crianças jogarem. "Você não gosta de futebol?" Marcelo perguntou por fim, mantendo o tom casual. "Gosto", Rafael respondeu baixinho. "Só não sou muito bom. Ninguém nasce bom em nada, a gente pratica e vai melhorando." O menino o olhou de soslaio, como se avaliasse se aquelas palavras eram sinceras ou apenas mais um discurso vazio de adulto. "Deve ser difícil praticar alguma coisa sem poder andar", ele disse de repente, e imediatamente pareceu se arrepender da franqueza, mordendo o lábio inferior. Marcelo surpreendeu a si mesmo sorrindo. Às vezes é frustrante, mas encontrei outras maneiras de fazer o que gosto. Às vezes a vida tira algo de nós e a gente precisa se reinventar." Fez uma pausa antes de continuar. "Você sabe se reinventar, Rafael?" "Não sei o que isso significa. Significa encontrar um jeito de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Significa ser mais forte que as coisas ruins que acontecem." Rafael ficou quieto por um longo momento. Depois, quase em um sussurro, disse: "As coisas ruins sempre acontecem." A frase partiu o coração de Marcelo, mas ele manteve a compostura. "Às vezes parece assim mesmo, mas também acontecem coisas boas. Às vezes, a gente só precisa esperar um pouco mais para elas aparecerem." O menino não respondeu, mas Marcelo percebeu que ele não se afastara, não colocara os muros habituais. Era um pequeno progresso mais significativo. Nas visitas seguintes, Marcelo passou a trazer pequenos presentes, nada extravagante que chamasse a atenção dos outros, apenas coisas simples que notava que Rafael poderia gostar. Um caderno de desenho quando percebeu rabiscos em suas anotações da escola, lápis de cor de boa qualidade, um livro de aventura que o vendedor da livraria recomendara para adolescentes. Cada presente vinha acompanhado de conversas breves, nunca forçadas, sempre respeitando quando Rafael demonstrava querer ficar sozinho. Carolina visitava o orfanato separadamente, apresentando-se como psicóloga voluntária que oferecia atendimento gratuito às crianças. Rafael resistiu no começo, como esperado, mas Dona Carmen conseguiu convencê-lo a tentar pelo menos uma sessão. Uma virou 2, depois 3. Gradualmente, o menino começou a se abrir, ainda que em fragmentos pequenos e cautelosos. Foi durante uma dessas sessões que Carolina conseguiu que ele desenhasse. Rafael pegou os lápis de cor que Marcelo havia dado e começou a riscar o papel sem muita convicção inicial. Mas aos poucos formas surgiram. Uma casa grande, uma árvore no jardim, e correndo pela grama, um cachorro pequeno, marrom e branco. Carolina observou atentamente. "É uma casa bonita. É de alguém que você conhece?" Rafael parou de desenhar, os dedos apertando o lápis com força. "Acho que já morei em uma casa assim",
Não lembro direito, mas às vezes sonho com ela. E o cachorro? Ele também estava nos seus sonhos? O menino assentiu lentamente. Ele se chamava Bolinha. Eu lembro do nome, não sei porquê, mas lembro. Carolina sentiu um arrepio. Aquele era o nome do cachorro de Marcelo, o Golden Retriever que Gabriel amava quando criança. O animal ainda estava vivo, embora já idoso, vivendo na casa que Marcelo mantivera justamente por não conseguir se desfazer de nada que pertencera ao filho. Ela anotou tudo cuidadosamente, sabendo que cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que confirmava o que todos já suspeitavam. Enquanto isso, Dr. Silveira trabalhava nos trâmites legais. A confissão de Marina, embora obtida de forma não oficial, abrira caminho para investigações formais. A polícia fora envolvida discretamente e Marina acabou sendo presa por extorsão, cárcere privado e abandono de incapaz. Durante o processo, mais verdades vieram à tona. O exame de DNA solicitado pela defesa, na tentativa de provar algum tipo de insanidade, acabou confirmando que Rafael era biologicamente filho de Marcelo Tavares e Marina Costa Tavares. Quando o Dr. Silveira deu a notícia oficial, Marcelo desmoronou. Chorou como não chorava desde o dia do sequestro, mas dessa vez não eram lágrimas apenas de dor. Eram de alívio, de gratidão, de uma esperança que renascia contra todas as probabilidades. Seu filho estava vivo. Depois de 10 anos de busca desesperada, finalmente tinha a confirmação irrefutável. Mas ainda não poderia dizer isso a Rafael. Carolina foi enfática. O menino precisava estar preparado emocionalmente. Uma revelação precipitada poderia causar mais trauma. Precisavam continuar construindo o vínculo, ganhando a confiança dele, até que chegasse o momento natural de compartilhar a verdade. Foi em uma tarde quente de setembro que aconteceu a primeira grande quebra nas barreiras emocionais de Rafael. Marcelo estava no orfanato, ajudando a organizar uma festa de aniversário coletiva para as crianças nascidas no mês. Havia bolo, refrigerante, decoração colorida. Rafael participava timidamente, mais por insistência de Dona Carmen que por vontade própria. A televisão estava ligada na sala ao lado, transmitindo o jornal local. De repente, uma reportagem sobre prisões relacionadas a crimes antigos chamou a atenção. A imagem de um homem sendo levado algemado apareceu na tela. Era breve, talvez 5 segundos, mas foi o suficiente. Rafael congelou. Seu rosto perdeu toda a cor. O copo de refrigerante escorregou de suas mãos, estilhaçando no chão. Ele começou a tremer violentamente, respirando rápido demais, os olhos arregalados fixos na televisão, mesmo depois que a imagem já havia passado. Marcelo percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Rolou a cadeira rapidamente até o menino, colocando a mão em seu ombro com delicadeza. Rafael, o que foi? Você está bem? O garoto tentou falar, mas nenhum som saiu. Estava tendo um ataque de pânico severo. Dona Carmen correu para desligar a televisão e afastar as outras crianças. Carolina, que por sorte estava presente naquele dia, assumiu imediatamente o controle da situação. Conduziu Rafael para um quarto mais silencioso, com Marcelo seguindo logo atrás. Levou quase 20 minutos para Rafael conseguir respirar normalmente de novo. Estava encharcado de suor, tremendo, encolhido em um canto do quarto abraçando os próprios joelhos. Carolina ficou ao lado dele o tempo todo, usando técnicas de respiração, voz calma e consistente, até que o pânico começasse a diminuir. Quando finalmente conseguiu falar, as palavras saíram entrecortadas, carregadas de pavor. Era ele, o homem da televisão. Eu conheço ele. Ele estava lá. Onde, Rafael? Carolina perguntou suavemente. No lugar escuro. Onde me levaram. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia me jogar no rio. Disse que ninguém ia me encontrar nunca mais. Eu tinha tanto medo. Marcelo sentiu a raiva ferver em suas veias, mas forçou-se a manter a calma. Aquele era o momento de dar segurança, não de demonstrar fúria, por mais justificada que fosse. Aproximou a cadeira e estendeu a mão devagar, dando tempo para Rafael decidir se queria aceitá-la. O menino hesitou, mas eventualmente segurou a mão de Marcelo com força,
como se fosse uma âncora impedindo-o de se afogar. Você está seguro agora, Marcelo disse com firmeza. Aquele homem não pode mais te machucar. Você está aqui com pessoas que se importam com você. E eu prometo, Rafael, enquanto eu estiver vivo, ninguém vai te fazer mal, nunca mais. O garoto o olhou nos olhos, e Marcelo viu ali algo que não via antes. Uma vontade desesperada de acreditar, de confiar, de finalmente deixar cair os muros que construíra tão cuidadosamente ao redor de si mesmo. Foi o ponto de virada. A partir daquele dia, Rafael começou a se abrir de verdade. Nas sessões com Carolina, as memórias fragmentadas foram surgindo. A casa grande com jardim, o cachorro Bolinha, brincadeiras na areia, uma voz feminina chamando seu nome, mas não Rafael. Outro nome que ele não conseguia lembrar completamente. Algo com G. Gabriel, talvez? Não tinha certeza. Carolina compartilhava tudo com Marcelo, que absorvia cada detalhe como se fossem gotas de água no deserto. Seu filho estava voltando, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. As memórias suprimidas começavam a ressurgir, tímidas mas reais. Dr. Silveira, enquanto isso, avançava com o processo de adoção. Tecnicamente, como Rafael não tinha documentação e fora abandonado, estava sob tutela do Estado através do orfanato. Marcelo teria que passar por todas as etapas normais de habilitação para a adoção, incluindo avaliações psicológicas, sociais e de infraestrutura domiciliar. A diferença era que, com a comprovação de paternidade biológica, o processo seria facilitado e acelerado. As visitas de Marcelo se tornaram mais frequentes. Agora Rafael o esperava, às vezes até perguntando para Dona Carmen quando o Sr. Marcelo viria de novo. Conversavam sobre tudo. Sobre escola, sobre sonhos, sobre medos. Marcelo contava histórias de quando trabalhava na construção civil, das obras que erguera, dos desafios que superara. Rafael ouvia fascinado, fazendo perguntas, mostrando uma inteligência aguçada que a tristeza constante costumava esconder. Um dia Marcelo levou seu notebook e mostrou fotos da sua casa em São Paulo, um sobrado amplo em Pinheiros, com jardim nos fundos, quartos espaçosos, uma biblioteca cheia de livros. E ali, deitado no tapete da sala, estava um cachorro Golden Retriever já grisalho, de olhos doces e bondosos. Rafael arregalou os olhos. É um Golden Retriever, igual ao Bolinha, que eu sonho. Marcelo sentiu o coração apertar. É o Bolinha de verdade. Ele já está velhinho, tem uns 12 anos, mas continua sendo o melhor companheiro que alguém poderia ter. Ele é seu? É. E sabe de uma coisa engraçada? Bolinha tinha um dono antes de mim. Um menininho que o amava muito. Fez uma pausa calculada. Às vezes eu olho para o Bolinha e sinto que ele ainda espera aquele menino voltar. Rafael ficou quieto por um longo momento, olhando fixamente para a foto. Eu gostaria de conhecer o Bolinha um dia. Quem sabe isso não pode ser. Arranjado, Marcelo respondeu com um sorriso. 2 semanas depois, com autorização especial de Dona Carmen e acompanhamento de Carolina, Marcelo levou Rafael para passar a tarde em sua casa. O menino estava visivelmente nervoso durante a viagem de carro de Ribeirão Preto a São Paulo, mas também havia uma centelha de expectativa em seus olhos. Quando entraram na casa, Bolinha estava deitado na sala como sempre. O cachorro levantou a cabeça ao ouvir a porta abrir, e então algo extraordinário aconteceu. O animal se levantou com dificuldade, as pernas traseiras já fracas pela idade, e caminhou direto até Rafael. Não até Marcelo, que era quem o alimentava e cuidava dele todos os dias, mas até o garoto que ele não via há uma década. Bolinha parou diante de Rafael, cheirando suas mãos, suas roupas, como se estivesse confirmando algo. E então, com um gemido baixo, cheio de emoção, se deitou aos pés do menino, colocando a cabeça sobre seus tênis surrados. Rafael caiu de joelhos, as lágrimas rolando livremente enquanto acariciava o cachorro. Eu lembro de você, ele sussurrou. Lembro do seu pelo macio, do jeito que você dormia na minha cama. Você é o Bolinha, meu Bolinha. Marcelo precisou sair da sala para não desmoronar ali mesmo. Apoiou-se contra a parede do corredor, os ombros tremendo com o choro silencioso.
Aquele reencontro entre seu filho e o cachorro que tanto o amara era uma das coisas mais bonitas e dolorosas que já presenciara. Quando voltou, Rafael ainda estava no chão com Bolinha, agora deitado ao lado do animal, abraçado a ele como se temesse que fosse desaparecer se o soltasse. Marcelo se aproximou devagar. Ele te reconheceu. Animais têm essa capacidade incrível de lembrar de quem amam. Rafael olhou para Marcelo, o rosto marcado pelas lágrimas. Porque eu lembro dele. Porque eu lembro dessa casa, eu já estive aqui antes. Era a abertura que Marcelo esperava, mas ainda assim hesitou. Olhou para Carolina, que observava discretamente do outro lado da sala. Ela assentiu levemente, sinalizando que talvez fosse o momento. Marcelo respirou fundo. Rafael, há algo que eu preciso te contar, algo muito importante, mas antes eu quero que saiba que não importa o que eu diga agora, ou como você reagir, uma coisa não vai mudar. Eu me importo com você, de verdade, e sempre vou me importar. O garoto se sentou, ainda segurando Bolinha, a expressão misturando curiosidade e medo. O que é? Você lembra que te contei sobre o menininho que amava o Bolinha? Aquele que tinha 5 anos quando desapareceu? Rafael assentiu devagar. Aquele menino se chamava Gabriel. Fez mais uma pausa, os olhos marejados. E eu sou o pai dele. Passei 10 anos procurando meu filho. 10 anos sem desistir, mesmo quando todos diziam que era impossível. E então, há alguns meses, eu te encontrei em Ribeirão Preto, com a mesma marca de nascença que Gabriel tinha, no mesmo lugar, no formato de um coração. Rafael ficou muito quieto, processando as palavras. Marcelo continuou, a voz embargada. Fizemos exames, conversamos com pessoas, juntamos todas as peças e descobrimos a verdade, Rafael. Você não é Rafael. Você é Gabriel. Você é meu filho. E eu passei cada dia dos últimos 10 anos tentando te trazer de volta para casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael olhava para Marcelo como se estivesse tentando reorganizar toda a sua realidade. Suas mãos tremiam. Bolinha gemeu baixinho, como se sentisse a turbulência emocional do menino. Mas eu não lembro de você, Rafael finalmente disse, a voz fraca. Não lembro de ter um pai. Eu sei. E tudo bem. A psicóloga explicou que seu cérebro bloqueou muitas memórias ruins e, junto com elas, bloqueou também as boas. Mas elas estão lá, Gabriel. Você lembra do Bolinha, lembra da casa. Aos poucos, talvez você lembre de mais coisas, ou talvez não. E isso também está bem, porque o que importa não é o passado, é que agora você está aqui, está seguro, e se você quiser, se você aceitar, pode ficar, pode voltar para casa. Rafael, ou Gabriel, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza pura, mas uma mistura complexa de emoções que nem ele mesmo conseguia nomear. Alívio, medo, esperança, confusão, tudo ao mesmo tempo. Carolina se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. Você não precisa decidir nada agora, Gabriel. Não precisa dizer o que sente nem fingir que está tudo bem. Pode simplesmente sentir. E quando estiver pronto, a gente conversa sobre o que vem depois. E assim, naquela tarde de outubro, cercado pelo pai que nunca desistira de procurá-lo e pelo cachorro que nunca esquecera seu cheiro, o menino que passara 10 anos se chamando Rafael começou a lenta jornada de se tornar Gabriel novamente. Os meses seguintes foram de adaptação cuidadosa e descobertas diárias. Gabriel, como Marcelo passou a chamá-lo, ainda respondia automaticamente ao nome Rafael em certos momentos, especialmente quando estava distraído ou nervoso. Carolina explicou que isso era normal, afinal havia passado uma década sendo Rafael. A identidade de Gabriel precisaria ser reconstruída gradualmente, sem pressão, respeitando o ritmo do próprio menino. O processo de adoção avançava através dos trâmites legais necessários. Embora a paternidade biológica estivesse comprovada, o Estado precisava garantir que a reintegração familiar aconteceria de forma saudável e segura. Assistentes sociais visitavam regularmente a casa em Pinheiros, conversavam com Gabriel, observavam a dinâmica entre pai e filho. Os relatórios eram unanimemente positivos,
Marcelo demonstrava paciência infinita, compreensão profunda e um amor incondicional que ficava evidente em cada gesto. Gabriel passou a visitar a casa aos finais de semana inicialmente, sempre acompanhado por Carolina nas primeiras vezes. Dona Carmen apoiava totalmente a transição, feliz por ver um de seus meninos mais difíceis finalmente encontrando um lar. O quarto que Marcelo mantivera intacto todos aqueles anos foi parcialmente atualizado. Manteve alguns brinquedos antigos que Gabriel começava a reconhecer vagamente, mas adicionou coisas novas adequadas para um adolescente de 15 anos. Livros, um computador, pôsteres que Gabriel escolhera, uma cama confortável, com o cobertor do time de futebol que ele torcia. Bolinha se tornou a ponte mais importante entre passado e presente. O cachorro idoso praticamente não saía do lado de Gabriel quando ele estava na casa. Dormia aos pés de sua cama, seguia-o de cômodo em cômodo. Deitava a cabeça em seu colo sempre que o menino se sentava. Era como se o animal estivesse recuperando os 10 anos perdidos, aproveitando cada momento com o garoto que tanto amara quando filhote. As memórias continuavam voltando em fragmentos. Às vezes Gabriel via algo, um objeto, um cheiro, uma música, e de repente uma lembrança surgia nebulosa. Lembrou de um aniversário com bolo de chocolate. Lembrou de desenhos animados que assistia de manhã. Lembrou da sensação de colo, de segurança, de ser amado. Não conseguia conectar todas as peças ainda, mas elas estavam lá, ressurgindo aos poucos do lugar profundo onde seu cérebro as guardara para protegê-lo da dor. Foi durante uma dessas sessões de memória que Gabriel perguntou sobre a mãe. Marcelo sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparado para a complexidade das emoções que a pergunta despertou. Como explicar para um filho que a própria mãe havia orquestrado seu sequestro? Como equilibrar a verdade com a preservação de sua saúde emocional? Carolina esteve presente nessa conversa. Sentaram os três na sala, Bolinha deitado aos pés de Gabriel, como sempre. Marcelo respirou fundo e começou a contar a história, editando as partes mais cruéis, mas mantendo a essência da verdade. Falou sobre Marina, sobre como ela estava doente, sobre as escolhas terríveis que fizera. Enfatizou que o problema nunca foi Gabriel, que uma criança jamais é responsável pelas decisões erradas dos adultos. Gabriel ouviu tudo em silêncio, processando informações que reformulavam completamente sua compreensão de si mesmo. Então ela não morreu quando eu era pequeno, ele disse por fim. Ela me deixou de propósito. A dor na voz do menino partiu o coração de Marcelo. Sim, ela te deixou, e isso é imperdoável. Mas ela estava muito doente, Gabriel. Mentalmente, emocionalmente. Não consigo justificar o que ela fez, mas posso dizer que a pessoa que fez aquilo não era a pessoa que ela poderia ter sido. Eu quero vê-la? Gabriel perguntou, e a incerteza na pergunta revelava seu próprio conflito interno. Isso é completamente sua escolha. Não há resposta certa ou errada. Gabriel levou semanas para decidir. Carolina trabalhou com ele em sessões intensas, ajudando-o a processar sentimentos contraditórios de raiva, tristeza, curiosidade e até mesmo uma estranha forma de compaixão. Eventualmente, ele decidiu que precisava ver Marina, pelo menos uma vez, para conseguir seguir em frente. A reunião foi arranjada na penitenciária, onde Marina aguardava julgamento. Marcelo e Carolina acompanharam Gabriel, mas ficaram do lado de fora da sala de visitas, dando-lhe privacidade, mas permanecendo próximos caso precisasse. Marina estava quase irreconhecível. A mulher que Marcelo conhecera 20 anos atrás, vibrante e cheia de vida, se transformara em uma figura esquelética e envelhecida precocemente. Os cabelos grisalhos e, ralos, a pele amarelada, as mãos tremendo constantemente. Estava doente, muito doente, embora se recusasse a revelar exatamente de quê. Os médicos da prisão suspeitavam de problemas hepáticos graves, consequência de anos de alcoolismo. Quando Gabriel entrou na sala, Marina começou a chorar. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. Meu menino, ela sussurrou. Meu Gabriel, você cresceu tanto. Gabriel permaneceu do outro lado da mesa, rígido, sem saber o que sentir. Por quê?
Foi tudo que conseguiu perguntar. Marina cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Eu estava doente. Estava confusa. Achei que estava fazendo o que era melhor, mas só fiz tudo pior. Destruí vidas. Destruí você, destruí a mim mesma. Isso não responde minha pergunta. Ela o olhou através das lágrimas. Eu não tenho uma resposta que faça sentido. Fui egoísta, estúpida, fraca. Acreditei em alguém que não merecia confiança. Fiz escolhas que nunca deveria ter feito. E quando percebi o tamanho do erro, já era tarde demais. Não consegui consertar, então fugi. Gabriel apertou os punhos sobre a mesa. Você me deixou em um orfanato. Me deixou sozinho. Você sabe o que eu passei? Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que nada que eu diga vai mudar o que fiz. Mas preciso que saiba uma coisa, Gabriel. Fez uma pausa para tossir, uma tosse profunda e dolorosa. Em todos esses anos nas ruas, em toda a minha desgraça, a pior tortura não foi a fome ou o frio. Foi saber que abandonei meu filho. Foi carregar essa culpa todo dia sem poder desfazê-la. Você poderia ter voltado, poderia ter me procurado. Marina balançou a cabeça. Eu tinha tanto medo. Medo da prisão, medo da sua rejeição, medo de encarar o que tinha feito. Então bebi para esquecer. Bebi até não conseguir mais parar. Sua voz se quebrou completamente. Eu não estava pedindo para você me perdoar, Gabriel. Só queria que soubesse que sinto muito, profundamente, eternamente. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais firme. Eu não sei se consigo te perdoar. Talvez um dia, talvez nunca, mas vim aqui porque precisava ver você. Precisava entender que você é real, não apenas um monstro nos meus pesadelos. Você é uma pessoa que fez escolhas terríveis e está pagando por elas. Estou mesmo, Marina concordou. E vou continuar pagando pelo resto da vida, por mais curta que seja. Foi quando ela mencionou algo que mudaria tudo novamente. Gabriel, há mais uma coisa que você precisa saber. Depois que te deixei, Ela hesitou, tossindo novamente. Eu conheci alguém, outro homem. Engravidei, tive uma menina. Gabriel arregalou os olhos. Uma irmã? Meia-irmã, tecnicamente. Ela não é filha do seu pai. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando ela nasceu, eu já estava completamente perdida. Não consegui cuidar dela. Fez a mesma coisa que fiz com você. Deixei ela no mesmo orfanato. Lar Esperança, em Ribeirão Preto. Ela tem 7 anos agora. Se chama Laura. A revelação foi como um soco no estômago de Gabriel. Havia uma criança, uma menina pequena, abandonada pela mesma mulher que o abandonara. Uma irmã que ele nem sabia que existia. Ela sabe de mim? Gabriel perguntou. Não. Ela não sabe de nada. Marina olhou diretamente nos olhos do filho. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas se houver alguma bondade em você, alguma compaixão que eu não destruí, por favor, cuide dela. Não deixe que ela cresça sozinha como você cresceu. Gabriel se levantou, sentindo a conversa pesar demais sobre seus ombros. Preciso ir. Eu entendo. Marina se levantou também, apoiando-se na mesa. Gabriel? Ele parou na porta sem se virar. Obrigada por vir. E desculpa. Por tudo. Ele não respondeu. Apenas saiu. Marcelo o encontrou do lado de fora, visivelmente abalado. Gabriel se jogou nos braços do pai pela primeira vez, desde que descobrira a verdade, chorando com uma intensidade que vinha do lugar mais profundo de sua alma. Marcelo o segurou firme, deixando-o desabar, oferecendo o suporte silencioso que seu filho tanto precisava. No caminho de volta para São Paulo, Gabriel contou sobre Laura. Marcelo ouviu atentamente, já imaginando as implicações. Uma menina de 7 anos, abandonada, sem família, crescendo no mesmo orfanato onde Gabriel passara anos sofrendo. A situação tocou algo profundo nele também. Você quer conhecê-la? Marcelo perguntou com cuidado. Gabriel demorou para responder. Não sei. Ela é filha da pessoa que me machucou. Mas também é uma criança inocente. Não é culpa dela ter nascido nessa situação. Não é mesmo, Marcelo concordou. E você não precisa decidir nada agora.
Podemos pensar sobre isso com calma. Mas Gabriel não conseguia parar de pensar na menina. Nas sessões com Carolina, o assunto dominava as conversas. Ele se identificava demais com Laura. Sabia exatamente como era crescer naquele orfanato, sentindo-se invisível, não querido, esperando por uma família que nunca chegava. A ideia de deixá-la lá, sabendo que poderia fazer diferença, o atormentava. Marcelo, por sua vez, refletia sobre sua própria jornada. Passara 10 anos transformando dor em propósito, ajudando crianças esquecidas. Agora que recuperara seu filho, fecharia os olhos para outra criança que precisava de ajuda? Mesmo que fosse filha da mulher que destruíra sua família? Decidiu agir mesmo antes de Gabriel tomar uma decisão final. Pediu a Dona Carmen informações sobre Laura. A diretora ficou surpresa, mas cooperou, enviando relatórios e fotos da menina. Laura era pequena para a idade, com cabelos castanhos claros e olhos grandes e tristes. Segundo os relatórios, era uma criança doce, mas extremamente retraída. Sofria rejeição constante nas tentativas de adoção. Famílias vinham, conheciam outras crianças mais expansivas e comunicativas, e Laura permanecia no canto, invisível. Marcelo mostrou as fotos para Gabriel. O menino olhou longamente para o rosto da irmã que nunca conhecera. Ela parece tão sozinha, ele disse baixinho. Você quer que a gente visite? Só para conhecer, sem compromisso. Gabriel assentiu devagar. Acho que sim. A visita foi arranjada para o sábado seguinte. Marcelo, Gabriel e Carolina viajaram juntos para Ribeirão Preto. Dona Carmen os recebeu com seu habitual carinho, mas havia preocupação em seus olhos quando falou sobre Laura. A menina estava tendo um dia difícil, trancada em seu quarto, se recusando a participar das atividades com as outras crianças. Posso tentar falar com ela? Gabriel perguntou, surpreendendo a todos. Dona Carmen hesitou, mas concordou. Levou Gabriel até a porta do quarto que Laura dividia com outras 3 meninas. Ele bateu levemente. Laura? Meu nome é Gabriel, posso entrar? Silêncio. Então, uma voz pequena e fraca. Por quê? Porque eu gostaria de conhecer você. Não vou. Ficar muito tempo se você não quiser. Só quero dizer oi. A porta se abriu uma fresta. Laura espiou para fora, seus olhos grandes avaliando o adolescente à sua frente. Você é muito alto, ela disse. Gabriel sorriu. É porque sou mais velho. Você vai crescer também. Ela abriu a porta mais um pouco. Todo mundo diz isso. Mas eu não acredito. Por que não? Porque nada do que as pessoas dizem acontece de verdade. A frase quebrou algo dentro de Gabriel. Ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. Eu sei como você se sente. Eu cresci. Aqui também. Laura arregalou os olhos. Aqui? No Lar Esperança? Sim, por muitos anos. Também achava que ninguém me queria. Também me sentia sozinho. E o que aconteceu? Gabriel olhou para trás, onde Marcelo observava discretamente do corredor. Alguém me procurou. Alguém que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não sabia que ele existia. Laura seguiu seu olhar. Aquele senhor na cadeira de rodas? Sim, ele é meu pai. A menina franziu a testa, confusa. Mas por que você estava aqui se tem pai? É uma história longa e complicada. Mas o importante é que agora tenho uma família. De novo. Fez uma pausa. E descobri que tenho uma irmã. Laura piscou, surpresa. Tem? Tenho. Ela mora aqui neste orfanato. E vim conhecê-la hoje. A menina processou as palavras lentamente. Então seus olhos se encheram de compreensão e surpresa. Eu? Eu sou sua irmã. Gabriel assentiu, sentindo as próprias lágrimas começarem a formar. Você é minha irmã, Laura. Pela primeira vez desde que chegaram, Laura sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E isso significa que você não vai embora? Significa que a gente vai se conhecer melhor. Vou vir visitar você. Vamos conversar, brincar e ver no que isso dá. Sem pressa, sem pressão. Só 2 irmãos se conhecendo. Laura saiu completamente do quarto e, para surpresa de todos, abraçou Gabriel. Era um abraço desesperado, como se estivesse se segurando em uma tábua de salvação no meio do oceano.
Gabriel a abraçou de volta, sentindo a fragilidade daquele corpinho pequeno que carregava tanta rejeição. Marcelo observava de longe, o coração apertado. Sabia naquele momento que Laura também se tornaria parte de sua família. Não porque tivesse qualquer obrigação, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque aquela criança merecia amor tanto quanto qualquer outra. Porque seu filho, que sofrera tanto, estava demonstrando uma compaixão e generosidade que o enchiam de orgulho. Nos meses seguintes, as visitas a Laura se tornaram rotina. Gabriel ia vê-la toda semana, às vezes acompanhado de Marcelo, às vezes sozinho. Levava pequenos presentes, conversavam sobre tudo e nada, construíam lentamente um vínculo fraternal genuíno. Laura começou a se abrir, a sorrir mais, a participar das atividades do orfanato, saber que tinha um irmão que se importava, que não a esqueceria. Mudou completamente sua perspectiva de mundo. Marcelo, enquanto isso, iniciou os trâmites para a adoção de Laura. Seria um processo mais direto que o de Gabriel, já que não havia paternidade biológica envolvida, mas sua experiência anterior e os relatórios positivos das assistentes sociais facilitariam. Dr. Silveira conduziu tudo com eficiência e Carolina começou a trabalhar também com Laura, preparando-a emocionalmente para a transição. Gabriel teve seus momentos de dúvida. Certa noite, conversando com Marcelo na sala enquanto Bolinha dormia entre eles, confessou seus medos. E se eu não conseguir gostar dela? Ela é filha do homem que me sequestrou. Isso não me incomoda sempre? Marcelo ponderou cuidadosamente sua resposta. Você pode sentir o que sentir, Gabriel. Ninguém vai julgá-lo por ter sentimentos complicados. Mas aqui está a coisa. Laura não escolheu quem seriam seus pais. Assim como você não escolheu passar por tudo que passou. Ela é inocente. E pelo que tenho visto, você já gosta dela. Só está com medo de admitir. Gabriel pensou sobre isso. Você tem razão, eu gosto dela. Ela me faz querer ser melhor, ser o irmão que ela merece. Então seja, Marcelo disse simplesmente. O resto vai se encaixar com o tempo. E assim, enquanto os processos legais avançavam e as terapias continuavam, uma nova família começava a se formar. Não era perfeita, carregava cicatrizes profundas e complexidades emocionais. Mas era real, construída sobre uma base de amor escolhido, perdão trabalhado e esperança renovada. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo a renovação que a cidade sempre prometia, mas raramente cumpria. As ruas continuavam caóticas, o trânsito ensurdecedor, mas para Marcelo Tavares, aquele setembro tinha um significado completamente diferente. Pela primeira vez em mais de uma década, sentia que realmente estava vivo, não apenas existindo. O processo de adoção de Laura finalmente se concretizou em uma manhã de terça-feira, no Fórum da Barra Funda. Marcelo estava lá com seu melhor terno, Gabriel ao seu lado, visivelmente nervoso, Carolina sorrindo com orgulho e Dr. Silveira organizando os últimos documentos. Quando a juíza bateu o martelo declarando Laura oficialmente filha de Marcelo Tavares e irmã de Gabriel Tavares, a menina explodiu em lágrimas. Não de tristeza, mas de uma alegria tão pura e avassaladora que contagiou toda a sala. Marcelo a pegou no colo, algo difícil de fazer da cadeira de rodas, mas que conseguiu com a ajuda de Gabriel. Laura o abraçou com força, repetindo sem parar. Eu tenho uma família de verdade agora, eu tenho uma família de verdade. Tem sim, minha filha. Marcelo respondeu, voz embargada. E nós nunca vamos te deixar. A mudança de Laura para a casa em Pinheiros aconteceu no fim de semana seguinte. Dona Carmen chorou ao se despedir, feliz por ver mais um de seus meninos encontrando um lar, mas triste por perder aquela criança doce que finalmente começara a florescer. Laura prometeu visitá-la e Marcelo garantiu que manteria um contato. Afinal, o Lar Esperança sempre ocuparia um lugar especial em suas vidas, por mais dolorosas que fossem as memórias associadas. O quarto de Laura ficava ao lado do de Gabriel. Marcelo fizera questão de decorá-lo com tons pastéis que ela escolhera, enchê-lo de livros infantis, bonecas e bichos de pelúcia. Havia também uma escrivaninha para estudar
e uma estante com espaço para crescer junto com ela. Quando Laura viu tudo aquilo pela primeira vez, ficou parada na porta sem conseguir entrar, como se tivesse medo de que fosse apenas um sonho, do qual acordaria a qualquer momento. "Pode entrar, Laura", Gabriel disse gentilmente, tocando seu ombro. "É tudo seu. De verdade." Ela deu o primeiro passo hesitante, depois outro, até estar no meio do quarto girando em círculos para absorver cada detalhe. "Eu nunca tive um quarto só meu", ela sussurrou maravilhada. "Agora tem", Marcelo disse da porta, observando com o coração cheio. "E vai ter para sempre." Bolinha, que seguira todos até ali, entrou mancando e se deitou no tapete felpudo ao lado da cama. Laura se ajoelhou ao lado do cachorro idoso, acariciando sua cabeça com delicadeza. "O Bolinha também mora aqui?" "Mora", Gabriel confirmou. "E ele é muito protetor com quem ele gosta. Acho que você ganhou um guardião." Laura sorriu, aquele sorriso que vinha aparecendo cada vez mais frequentemente desde que soubera da adoção. "Eu sempre quis um cachorro." "Agora você tem um cachorro, um irmão e um pai", Marcelo resumiu. Uma família completa. Os primeiros meses foram de adaptação intensa. Laura tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite assustada, precisando que alguém confirmasse que ainda estava em casa, que não fora tudo imaginação. Gabriel, que entendia perfeitamente aquele terror, era quem geralmente a consolava. Sentava na beirada da cama dela, segurava sua mão pequena e contava histórias até que ela voltasse a dormir. A terapia continuava essencial para ambos. Carolina trabalhava individualmente com cada um e também fazia sessões familiares, ajudando-os a construir uma dinâmica saudável. Marcelo participava ativamente, aprendendo a ser pai novamente depois de tanto tempo, descobrindo como lidar com as particularidades emocionais de duas crianças profundamente traumatizadas. A escola foi outro desafio. Laura estava atrasada academicamente, resultado dos anos de negligência educacional no orfanato. Gabriel, que sempre fora bom aluno apesar de tudo, assumiu o papel de ajudá-la com os deveres de casa. Sentavam juntos à mesa da cozinha todas as tardes, ele explicando pacientemente matemática e português, enquanto ela se esforçava para acompanhar. Havia momentos difíceis, claro. Brigas entre irmãos, explosões emocionais quando o peso das memórias ficava pesado demais. Dias em que Gabriel se fechava completamente e Laura regredia ao comportamento retraído que tinha no orfanato. Mas também havia vitórias pequenas e preciosas. A primeira vez que Laura chamou Marcelo de pai sem hesitar. A noite em que Gabriel admitiu que finalmente se sentia em casa. O domingo em que os três conseguiram jogar um jogo de tabuleiro inteiro sem que ninguém tivesse uma crise. A notícia sobre Marina chegou em uma tarde chuvosa de abril. Dr. Silveira ligou, informando que ela falecera na enfermaria da penitenciária. A doença hepática finalmente a consumira completamente. Deixara uma carta para Gabriel e outra para Laura, além de um pedido. Queria ser cremada e suas cinzas jogadas no mar, no mesmo lugar onde tudo começara, em Guarujá. Gabriel leu sua carta sozinho, trancado no quarto. Marcelo respeitou sua privacidade, mas ficou atento caso o filho precisasse dele. A carta era longa, cheia de desculpas, explicações que não explicavam nada, e um último pedido de perdão que Marina sabia que talvez nunca recebesse. Terminava com uma frase que ficou gravada na mente de Gabriel. "Eu falhei em ser sua mãe, mas espero que você nunca falhe em ser você mesmo." Laura era pequena demais para entender a complexidade da situação. Carolina leu a carta dela em voz alta, editando as partes mais pesadas. Era mais simples, menos carregada de culpa. Marina pedia apenas que Laura fosse feliz, que aproveitasse a família que encontrara, que não carregasse o peso dos erros de sua mãe. "Você está triste?" Laura perguntou a Gabriel naquela noite, enquanto jantavam em silêncio. Gabriel pensou cuidadosamente sobre a resposta. "Estou confuso. Ela me machucou muito, mas também era uma pessoa doente e sofrendo. É difícil explicar."
Eu acho que eu entendo, Laura disse, surpreendentemente madura para seus 8 anos. Às vezes a gente pode estar triste por alguém mesmo quando essa pessoa não foi boa com a gente. Exatamente, Marcelo concordou, orgulhoso da sabedoria da filha. Cumpriram o último desejo de Marina em um sábado nublado. Viajaram até Guarujá, os 3 e Carolina. Na praia onde tudo começara 12 anos antes, Marcelo segurou a urna com as cinzas enquanto Gabriel e Laura ficavam ao seu lado. O mar estava agitado, as ondas quebrando com força na areia. Vocês querem dizer alguma coisa? Marcelo perguntou. Gabriel respirou fundo. Eu não sei perdoar você completamente ainda. Talvez um dia eu consiga, talvez não. Mas vou tentar não deixar que o que você fez defina quem eu sou. Vou tentar ser melhor que os erros que nos trouxeram aqui. Laura segurou a mão do irmão. Eu nem te conheci direito. Mas obrigada por ter me deixado em um lugar onde o Gabriel pudesse me encontrar. Marcelo abriu a urna e, juntos, deixaram que o vento levasse as cinzas para o mar. Era um encerramento necessário, um ponto final em um capítulo doloroso para que novos capítulos pudessem ser escritos. De volta a São Paulo, a vida continuou seu curso. Gabriel completou 16 anos em junho e Marcelo organizou uma festa que reuniu colegas da escola nova, funcionários da fundação, Dona Carmen, que viajou especialmente de Ribeirão Preto, Carolina e Doutor Silveira, que se tornaram parte da família estendida. Pela primeira vez, Gabriel teve um bolo de aniversário com velhinha, teve amigos cantando parabéns. Teve a sensação de ser celebrado apenas por existir. Durante o discurso de agradecimento, Gabriel olhou para o pai e disse algo que fez todos se emocionarem. Passei 10 anos achando que era invisível, que não importava para ninguém. Mas tinha um homem que nunca parou de me procurar, que transformou sua dor em propósito e sua perda em amor por outras crianças. Fez uma pausa limpando as lágrimas. Marcelo Tavares não é apenas meu pai biológico, ele é meu herói. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser metade do homem que ele é. Marcelo não conseguiu segurar o choro. Rolou a cadeira até Gabriel e o abraçou forte, enquanto todos ao redor aplaudiam com lágrimas nos olhos. Laura, vendo aquilo, correu e se juntou ao abraço. Eu também, ela declarou. Eu também vou ser metade do homem que o papai é. A frase arrancou risos entre as lágrimas, quebrando a tensão emocional do momento. Os anos passaram em uma sucessão de momentos grandes e pequenos. Gabriel se tornou um jovem responsável e compassivo, destacando-se na escola e começando a trabalhar como voluntário na fundação do pai. Ajudava a reformar orfanatos, conversava com as crianças, usava sua própria história para dar esperança a quem se sentia perdido. Laura cresceu doce e forte, superando aos poucos as cicatrizes do abandono, se tornando uma criança alegre que adorava desenhar e sonhava em ser veterinária para cuidar de animais como o Bolinha. Bolinha, o fiel companheiro, começou a declinar no inverno em que Gabriel completou 18 anos. O cachorro que sobrevivera a tantas coisas, que esperara pacientemente pelo retorno do menino que amava, estava ficando fraco. Passou a dormir mais, comer menos, ter dificuldade para se levantar. O veterinário foi claro, era a idade. Aos 15 anos, Bolinha vivera uma vida longa para um Golden Retriever, especialmente considerando tudo o que passara. Gabriel passava horas deitado no chão ao lado do cachorro, acariciando seu pelo que embranquecera completamente. Obrigado por ter esperado por mim, ele sussurrava. Obrigado por ter lembrado de mim quando eu nem lembrava de mim mesmo. Laura também se despedia à sua maneira, trazendo cobertores, extras para deixar Bolinha mais confortável, dando-lhe petiscos especiais, desenhando retratos do cachorro que penduravam pela casa. Em uma manhã tranquila de agosto, Bolinha simplesmente não acordou. Morreu durante o sono, tranquilo, cercado pela família que amava. O luto que se seguiu foi profundo, mas também cheio de gratidão. Aquele cachorro fora muito mais que um animal de estimação. Fora a ponte entre passado e presente, o guardião de memórias, o símbolo vivo de que o amor verdadeiro espera e resiste. Enterraram Bolinha no jardim de trás, sob a mangueira centenária que dava sombra à casa. Gabriel e Laura cavaram o buraco juntos, Marcelo supervisionando da cadeira.
Colocaram o corpo do cachorro envolto em seu cobertor favorito, junto com seu brinquedo mais velho e uma foto da família. Marcelo encomendou uma placa de bronze simples que instalaram sobre o túmulo. Bolinha, herói que esperou. 2 semanas depois, Laura chegou em casa da escola com uma notícia. Havia cartazes no mural sobre filhotes de Golden Retriever para adoção. Podemos? Ela perguntou com esperança. Não para substituir o Bolinha nunca, mas para dar a outro cachorro uma família boa como ele teve. Marcelo e Gabriel se entreolharam, depois sorriram. Por que não? Gabriel disse. O Bolinha ia gostar de saber que estamos ajudando outro cachorro. E assim Mel entrou em suas vidas. Uma filhote fêmea de Golden Retriever, toda desajeitada e cheia de energia, que trouxe nova vida para a casa que ainda chorava Bolinha. Não era substituta, era continuação. Mais um capítulo na história de uma família que aprendera que o amor não se divide, se multiplica. Gabriel se formou no ensino médio com honras, discursou como orador da turma, falou sobre resiliência e segundas chances. Foi aceito em 3 universidades, escolhendo arquitetura porque queria, como o pai, construir coisas que durassem. Mas continuou morando em casa. Não estava pronto para se afastar da família que tanto lutara para ter. Laura, aos 12 anos, florescia completamente. Tinha amigas, notas excelentes, praticava natação. Os pesadelos haviam se tornado raros, substituídos por sonhos sobre o futuro. Ainda fazia terapia, como Gabriel, mas agora era mais manutenção que necessidade urgente. Marcelo, aos 55 anos, continuava à frente da fundação que crescera consideravelmente. O Lar Esperança, em Ribeirão Preto, fora apenas o começo. Agora havia dezenas de orfanatos reformados pelo país inteiro, milhares de crianças impactadas. Mas seu maior orgulho não estava nos relatórios anuais ou nas placas de inauguração. Estava na mesa de jantar toda noite, quando sentava com seus 2 filhos para comer e conversar sobre o dia. Em um desses jantares, Gabriel fez um anúncio. Estava namorando. Uma garota da faculdade, estudante de pedagogia que conhecera no trabalho voluntário. Laura ficou empolgada, querendo saber todos os detalhes. Marcelo apenas sorriu, feliz por ver o filho construindo relacionamentos saudáveis, confiando em pessoas, abrindo seu coração. Quando é que a gente conhece ela? Laura perguntou animada. No próximo domingo, se você quiser, Gabriel respondeu. Ela está ansiosa para conhecer vocês. E assim, a vida seguia, tecendo novos fios na tapeçaria complexa que se tornara a história da família Tavares. Anos mais tarde, quando Gabriel tinha 25 e Laura 19, eles tomaram uma decisão em conjunto. Queriam transformar o Lar Esperança em algo maior. Com o apoio financeiro de Marcelo e o trabalho dedicado de ambos, criaram o Instituto Gabriel e Laura Tavares, uma organização sem fins lucrativos dedicada a reformar orfanatos, fornecer apoio psicológico a crianças traumatizadas e facilitar adoções responsáveis. A inauguração oficial do Instituto aconteceu no próprio Lar Esperança, que passou por uma reforma completa e se tornou a sede da organização. Dona Carmen, já aposentada, mas presente na cerimônia, chorou de alegria ao ver o que aqueles 2 meninos que cresceram ali haviam se tornado. Durante o discurso de inauguração, Gabriel e Laura falaram alternadamente, suas vozes se complementando. Nós sabemos o que é ser esquecido, Gabriel começou. Sabemos o que é acordar todo dia sem esperança de que alguém vá te escolher. Mas também sabemos o que é ser encontrado, Laura continuou. Sabemos que uma pessoa que se recusa a desistir pode mudar tudo. Este instituto não é só sobre reformar prédios ou doar brinquedos, Gabriel retomou. É sobre dar dignidade. É sobre dizer para cada criança que ela importa, que ela é vista, que ela merece amor. E é sobre garantir que nenhuma criança passe 10 anos esperando, Laura concluiu, olhando para o pai que observava orgulhoso da primeira fila. Porque toda criança merece encontrar seu caminho de volta para casa. A plateia se levantou em aplausos emocionados. Marcelo sentia o peito estufado de orgulho. Aqueles 2 jovens extraordinários, que passaram por tanto,
que tinham todos os motivos para serem amargos e quebrados, escolheram transformar dor em propósito, exatamente como ele fizera anos atrás, mas em uma escala ainda maior. Naquela noite de volta a São Paulo, os três sentaram no jardim de trás. Mel, já uma cachorra adulta e tranquila, deitou-se aos pés de Laura. A noite estava estrelada, algo raro na metrópole poluída. Vocês sabem que estou orgulhoso de vocês, né? Marcelo disse, quebrando o silêncio confortável. Sabemos, pai, Gabriel respondeu, mas o orgulho é nosso. Você nos ensinou tudo. Nos ensinou que a família não é só sobre sangue, é sobre escolha, é sobre não desistir. É sobre amor que resiste, Laura acrescentou, apoiando a cabeça no ombro do pai. Marcelo olhou para a placa que marcava o túmulo de Bolinha, alguns metros à frente, iluminada pela luz do jardim. O cachorro que esperara, que lembrara, que reconhecera. Pensou em Marina, cuja história terminou em tragédia, mas que inadvertidamente os levara uns aos outros. Pensou nos 10 anos de busca desesperada que pareciam nunca ter fim. E pensou no milagre absoluto de estar ali, naquela noite estrelada, com seus 2 filhos ao lado. A vida tinha uma forma estranha de funcionar. Destruía sem aviso, mas também reconstruía de maneiras impossíveis de prever. Tirava tudo e depois devolvia multiplicado. Não da forma que você planejara ou esperara, mas exatamente como precisava ser. Dentro de casa, na parede da sala, pendurado em lugar de destaque, havia um retrato da família. Marcelo na cadeira de rodas, Gabriel e Laura ao seu lado, agora já adultos, Mel sentada aos pés deles. Todos sorrindo, realmente sorrindo, com o tipo de felicidade que só quem atravessou o inferno e saiu do outro lado pode entender. E ao lado do retrato, emoldurado com o mesmo cuidado, estava o documento que mudara tudo. A certidão de nascimento atualizada de Gabriel Tavares, reconhecendo oficialmente sua identidade recuperada. Abaixo dela, a certidão de adoção de Laura Tavares. 2 pedaços de papel que representavam anos de luta, lágrimas, esperança e amor inabalável. Marcelo tocou o anel que usava no dedo, uma peça simples que mandara fazer com a inscrição: nunca desistir. Era seu lembrete diário, mas agora também era sua vitória declarada. Porque ele não desistira. Procurara durante 1 década sem garantias. Transformara a dor em propósito. Reconstruíra não apenas sua família, mas ajudara a construir famílias para centenas de outras crianças. E no fim, contra todas as probabilidades, trouxera seu filho de volta para casa. E ganhou uma filha no processo. E provou que o amor, o verdadeiro amor incondicional que se recusa a desistir, pode realmente mover montanhas. A história que começara com um sequestro brutal em uma praia de Guarujá terminava ali, naquele jardim tranquilo em Pinheiros, com uma família reconstruída pedaço por pedaço, escolha por escolha, dia por dia. Não era o final que Marcelo imaginara 20 anos atrás, quando segurava Gabriel bebê pela primeira vez, mas era o final que mereciam, e era perfeito em sua imperfeição, bonito em suas cicatrizes, poderoso em sua mensagem de que nada, absolutamente nada, é impossível quando se recusa a desistir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Gabriel e Laura tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de dor, busca incansável e reencontro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a revelação da identidade de Gabriel? O encontro com a irmã Laura? A lealdade inabalável do Bolinha? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como o amor verdadeiro pode superar até mesmo as tragédias mais devastadoras. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai fazer você acreditar no poder da esperança e da família.